Meu nome é Marcos, sou pintor de parede, nascido e criado em Uberaba, Minas Gerais. Durante muitos anos da minha vida, eu fui aquilo que o povo chama de um perdido sem chance. Viciado em pedra, dormindo em construção abandonada, com o corpo fedendo a fumaça e o espírito mais sujo ainda. Mas quando aceitei Jesus, em 2011, pensei que tinha finalmente encontrado o lugar certo para recomeçar. Foi aí que conheci a Igreja Pentecostal Monte da Santidade, lá no bairro Valim de Melo. Uma igrejinha simples, com telhado de zinco, paredes finas e um púlpito de madeira mal lixado, mas que, na minha cabeça, era o próprio pedacinho do céu. Lembro da primeira vez que entrei ali. Era um sábado à noite. O culto já tinha começado. A irmã Rosa estava dirigindo, de saia florida e um lenço no ombro, cantando um hino da Cassiane com tanta força que o microfone chiava. Tinha cheiro de perfume Avon, misturado com suor, e aquele pão com mortadela que o povo comia depois dos cultos. As lâmpadas tremeluziam, e o ventilador de teto fazia um barulho que parecia uma gralha morrendo. Mas mesmo assim, eu senti uma paz que não encontrava em lugar nenhum. Fui recebido com abraços, muitos glória a Deus e até um aleluia mais alto de um irmão que parecia feliz por me ver ali. Só que não demorou muito para aquela paz virar incômodo. Nas primeiras semanas, eu não percebi nada demais. Estava empolgado com o novo mundo, aprendendo a orar, jejuar, cantar, e até dei meu testemunho num culto de quinta. Mas, aos poucos, comecei a notar os olhares atravessados, os cochichos durante as orações, os sorrisos falsos depois dos louvores. Sabe quando você está num lugar e sente que tem gente que te abraça com o corpo, mas quer te empurrar com a alma? Era assim. E o pior, era dentro da casa de Deus. A primeira coisa que me fez desconfiar foi quando o irmão Gustavo chegou. Ele era diferente. Muito educado, cabelo cortado milimetricamente, jeito delicado. Todo mundo percebeu que ele tinha um passado, mas só Deus sabia o quanto ele chorava de joelhos. Ex-travesti, convertido de verdade, um testemunho de milagre. Só que bastou ele subir no púlpito para dar um versículo que os cochichos começaram. "Isso aí não é de Deus", ouvi uma irmã dizendo atrás de mim baixinho. E eu olhei para trás e vi Rosa balançando a cabeça em negação. Rosa era a líder do círculo de oração. A mulher tinha autoridade naquela igreja. Quando ela falava, até o pastor ficava quieto. Ela era casada com o diácono Elias, que mais parecia um boneco de cera. Só fazia o que ela mandava. Sempre com uma Bíblia enorme debaixo do braço e um tom de voz doce, ela conseguia falar o pior sobre alguém sem levantar o tom. "Irmãos, vamos orar pelo irmão fulano. Sinto que ele está afastado, né?" Senti um cheiro de adultério no espírito. E pronto. A frase dela era uma sentença. Bastava isso para alguém ser isolado da comunhão. Comigo, no começo, ela era só simpatia, sempre sorrindo, perguntando como eu estava me adaptando, oferecendo devocionais antigos. Mas teve uma vez, num culto de ensino, que ela cochichou no ouvido da irmã Zulmira bem na hora do louvor. A Zulmira deu uma risadinha curta, como quem não queria rir, e depois ficou séria. Aquilo me incomodou. Comecei a prestar mais atenção. Eu via que os ensaios do louvor, que deveriam ser momentos de adoração, viravam rodas de conversas sobre os pecados dos outros. A irmã Débora, que era líder do louvor e tinha uns 19 anos, apareceu um dia com a barriga levemente saliente. Eu nem reparei, mas Rosa comentou alto na porta da igreja: "Tô sentindo um espírito de prostituição nesse púlpito." Foi um soco no peito. A Débora se afastou do grupo semanas depois e ninguém mais tocou no assunto. No grupo de jovens, onde eu me sentia mais à vontade, percebi que alguns já evitavam falar de suas lutas. Tinha medo de serem discernidos por Rosa. Aquilo que deveria ser um lugar de refúgio estava virando um campo minado.
Um lugar onde cada passo podia ser interpretado como pecado, onde cada erro era um prato cheio para a língua afiada das irmãs mais velhas. Comecei a ficar inquieto. Teve uma vez que cheguei mais cedo para limpar os ventiladores da igreja. Era uma das minhas responsabilidades. Enquanto limpava com um pano úmido e escutava um CD antigo do Fernandinho tocando baixo, ouvi vozes vindo do corredor lateral. Era Rosa, Zulmira e uma tal de irmã Cleusa. Estavam comentando sobre a vida do irmão Valdo, que tinha voltado para a ex-mulher. Aquela mulher amarra ele no espírito e ele nem vê, homem sem discernimento. Aquilo me gelou. E se fosse eu o próximo? Mesmo com todos esses sinais, eu tentava manter o foco. Sempre pensei, não é por causa de homem que vou sair da presença de Deus. Mas no fundo, eu começava a duvidar se era mesmo a presença dele que reinava naquele lugar. No culto de domingo, a Rosa subiu no púlpito para dirigir o louvor, com aquele mesmo lenço no ombro e uma expressão de quem já sabia tudo. Hoje, o Espírito vai visitar aqui, mas só quem está limpo vai sentir, disse ela, olhando diretamente para Débora, que assistia da última fileira com os olhos inchados. Gustavo, coitado, tentou se manter firme, mas quando foi dar uma palavra no culto de jovens, ninguém glorificou. Rosa ficou de braços cruzados e olhos semicerrados, como quem estava esperando que ele falasse algo fora da doutrina. Quando terminou, ela foi até o pastor e cochichou alguma coisa. Na semana seguinte, Gustavo não foi mais chamado para nada. O pastor Mateus era novo, devia ter uns 40 anos, mas já andava encurvado de tanta pressão. Eu via no rosto dele que ele não concordava com tudo, mas não tinha coragem de bater de frente com Rosa. Uma vez, chamei ele na frente da igreja e perguntei: "Pastor, o senhor acha certo tratar os irmãos assim?" Ele coçou o queixo, olhou para o chão e disse: "Marcos, é melhor evitar confusão. Deus julga tudo, deixa nas mãos dele." A frase me feriu. Eu, que lutei anos contra a voz do craque dizendo "você não presta", agora ouvia dentro da igreja: é melhor ficar calado. A sensação era a mesma de quando eu era excluído do grupo dos moradores da rua por estar fedendo demais. Só que agora fediam os olhos dos outros para minha fé. Mesmo assim, continuei frequentando. Eu precisava ouvir a palavra. E no fundo, ainda acreditava que talvez fosse eu o errado. Talvez eu estivesse vendo maldade onde não tinha. Mas essa dúvida logo ia se desfazer. Porque Deus, Ele não deixa ninguém que busca a verdade viver por muito tempo cercado de mentira. Na semana seguinte, no culto de consagração, algo estranho aconteceu com Rosa. O culto de consagração começou às 9h da manhã daquele domingo abafado. Uberaba estava coberta por um céu nublado e o calor parecia vir do chão de cimento da igreja. Eu cheguei cedo, como sempre, com o pano úmido na mão para limpar os bancos e colocar as garrafas de água no púlpito. Quando terminei, fui sentar no canto, próximo ao ventilador barulhento. A Rosa entrou pouco depois, com sua Bíblia enorme no braço, um vestido azul de bolinhas e o mesmo lenço de sempre. Seu rosto estava sério, tenso, como se soubesse que algo ia acontecer. Naquele dia, ela subiu para dirigir o culto e parecia diferente. A voz estava mais áspera e os olhos, não sei explicar, pareciam secos. Ela começou orando em voz alta, pedindo fogo, quebrantamento, mas não havia quebrantamento nenhum. A atmosfera era pesada. Não era o mesmo ambiente de outras consagrações. Até o pastor Mateus parecia inquieto. A irmã Zulmira olhava para o chão o tempo todo, sem abrir a boca. A irmã Cleusa tremia sem dizer uma palavra. Depois da oração, Rosa pegou o microfone e soltou o que parecia mais uma profecia. Deus me revelou que tem gente aqui de língua suja, tentando enganar os santos. Todo mundo ficou em silêncio. Eu senti o peso da frase caindo sobre a congregação como uma marreta. A Rosa olhou diretamente para Débora, que estava com a barriga um pouco mais saliente.
A moça abaixou os olhos constrangida e ficou imóvel. Rosa continuou: o altar é santo e quem tenta subir com pecado escondido vai cair diante de todos. Não era profecia, era ameaça. Ninguém se manifestou. Nem um glória a Deus, nem um fala, Senhor. Só o zumbido do ventilador e as moscas rondando os copos plásticos vazios. A Débora segurou o choro. Estava sentada perto da porta e antes mesmo do culto acabar, saiu em silêncio. Ninguém a acompanhou. Ninguém perguntou nada. Eu quase fui atrás, mas algo me travou. Um medo estranho, uma inquietação que me apertou o peito. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do irmão Tiago, que fazia parte do grupo de jovens. Ele me contou, quase chorando, que a Débora tinha sido chamada na casa da Rosa dias antes. Lá, disseram a ela que se não confessasse seu pecado diante da igreja, ela seria excluída do grupo de louvor. Ela tentou dizer que a gravidez era resultado de um erro, que estava arrependida e que queria ficar em silêncio até saber o que fazer. Mas Rosa disse: pecado oculto atrai demônio, vai se manifestar no culto. Tiago disse que a Débora ficou desesperada, que pensou em sair da cidade ou até tirar a própria vida. Quando ouvi aquilo, minha garganta secou. Pensei na Rosa, tão elegante nos cultos, tão piedosa nas orações e, ao mesmo tempo, tão cruel fora do microfone. Era como se ela usasse Deus como escudo para atacar. O mais assustador era que ninguém a confrontava. Ninguém. Na semana seguinte, o grupo de jovens quase não compareceu. A Rosa chamou isso de limpeza espiritual. Disse que, quando o joio começa a sair da lavoura, é porque o trigo está sendo preparado para o arrebatamento. Era como se a ausência das pessoas fosse motivo de celebração. O pastor Mateus só assentia com a cabeça. Nunca vi ele discordar de nada. Era um pastor de fachada, quieto, passivo, ausente. Naquele culto, a Rosa voltou a profetizar. Só que agora usava o púlpito como tribunal. Apontou para uma irmã nova e disse que o espírito revelava um espírito de adultério que ela trouxe da outra igreja. A mulher ficou em choque, disse que nunca tinha cometido tal coisa, mas já era tarde. O estrago estava feito. No outro domingo, ela não voltou mais, nem para se despedir. Teve uma vez, numa tarde de ensaio, que Gustavo me chamou num canto. Ele parecia tenso. Disse que tinha ouvido um grupo de irmãos dizendo que ele era um infiltrado do inimigo, um espírito andrógeno disfarçado de crente. Disse que ouviu com os próprios ouvidos Rosa dizendo que não sentia paz quando ele falava. Gustavo chorou. Disse que queria voltar para o mundo porque no mundo, pelo menos, ele sabia quem era inimigo. Tentei consolar ele. Falei que Deus via tudo, que não era para ele desistir. Mas por dentro, eu também estava desanimando. Parecia que a igreja se tornava cada vez mais um campo de guerra espiritual. Mas a guerra não era contra demônios. Era entre os próprios irmãos. E o pior, em nome de Deus. No outro sábado, teve um culto de vigília. O pastor estava ausente e Rosa assumiu tudo, desde o início até o fim. Dirigiu louvor, oração, leitura da palavra e até um momento de revelação. O que era para ser um tempo de consagração virou uma noite de humilhação pública. Um irmão foi chamado no púlpito para confessar que estava em pecado, sem nem saber do que estavam falando. Rosa dizia: "Você sabe, o Espírito está falando." Aos poucos, a igreja se esvaziava. Os cultos que antes tinham 30 ou 35 pessoas, agora tinham 18, às vezes 15. Mas para Rosa isso era sinal de santidade. Ela dizia: "Deus está peneirando o trigo. Só vai ficar quem for santo de verdade." E os poucos que ficavam ou eram submissos a ela, ou tinham medo de ser os próximos. Eu comecei a sentir angústia.
Fui conversar com Zulmira, a irmã idosa que ficava mais na dela. Ela me ouviu, mexendo devagar no terço de pano que carregava no bolso. Disse apenas: Marcos, a casa de Deus é lugar de cura, não de julgamento. Mas essa casa já foi entregue. Essas palavras me gelaram. Naquela noite, voltei para casa com a alma pesada. Andei pelas ruas escuras do Valim de Melo, ouvindo os cachorros latindo e a televisão ligada nas casas de tijolo aparente. Quando cheguei, me joguei na rede e fiquei olhando para o teto. Me perguntei se eu estava exagerando, se não era o diabo tentando me tirar da presença. Mas lá no fundo, eu sabia, aquilo não era o diabo. Era gente que usava o nome de Deus para cometer violência. Fui orar. Dobrei o joelho ao lado da cama e tentei dizer alguma coisa, mas minha boca travou. Tudo o que consegui foi chorar. E naquele choro, senti uma presença estranha no ambiente, como se algo me observasse. Não era paz, não era Deus, era como um peso frio. Me deitei, cobri o rosto e dormi mal. Naquela noite, tive um sonho diferente de tudo que já vivi. Naquela madrugada, acordei com o coração disparado, o corpo suado e a boca seca como se tivesse corrido uma maratona. O sonho que tive era um borrão de gritos, fogo e vozes embaralhadas, mas o que ficou mais forte na minha mente foi o som de uma língua estranha. Duas vozes ao mesmo tempo, falando dentro da minha cabeça. Uma aguda, outra grossa. Era como se uma serpente sussurrasse enquanto ria. Me levantei da cama ainda tonto, lavei o rosto e fui direto para o quintal, onde ajoelhei no chão de terra batida. Só consegui dizer uma coisa: Senhor, isso foi de ti? A semana passou arrastada. O clima na igreja Monte da Santidade estava cada vez mais tenso. Quase ninguém sorria. Os ensaios do louvor eram rápidos, frios. O grupo de jovens minguava a cada encontro. Débora não aparecia desde o culto da humilhação. Gustavo andava cabisbaixo. E o pastor parecia mais ausente do que nunca. Até Zulmira, que sempre ficava na porta com a Bíblia no colo, agora ficava no fundo, quieta, como se soubesse que algo estava para estourar. No sábado à noite, tivemos um culto de libertação. O nome já me deixou apreensivo. Era Rosa quem ia dirigir tudo, já que o pastor tinha viajado para cuidar da mãe doente, segundo disseram. Cheguei um pouco mais cedo e vi Rosa orando de joelhos no púlpito com um pano vermelho no chão. Tinha algo estranho ali, um cheiro forte de perfume e alguma coisa amarga. Era como se o ambiente estivesse carregado, denso, abafado. O ventilador girava, mas o calor parecia não sair do lugar. Os irmãos foram chegando aos poucos. Havia apenas 16 pessoas. Rosa subiu com uma postura diferente. A voz dela estava mais firme, mas ao mesmo tempo fria. Pegou o microfone e disse que naquela noite o inferno ia ser confrontado. Deus me revelou que demônios se infiltraram nesta igreja e hoje eles vão cair. Ela gritou, olhando para cada um de nós como se sondasse nossa alma. Senti um arrepio. Não foi do espírito. Ela começou orando em voz alta e logo passou a orar em línguas. Só que as línguas que ela falava naquela noite não pareciam orações. Eram sons estranhos, como se ela falasse ao contrário. Frases sem lógica que causavam desconforto. Adestak mindó kravaster, xerê, xerê, xerê. Ela repetia essa última palavra com os olhos revirados. O microfone começou a chiar e a falhar sempre que ela mencionava aquela palavra. Fiquei observando. A maioria estava de olhos fechados, mas eu não consegui. Senti algo me empurrando internamente a ficar alerta. A certa altura, Rosa começou a andar de um lado para o outro com o microfone na mão, sussurrando essas línguas estranhas bem perto do ouvido das pessoas. Algumas começaram a chorar, outras a tremer. Uma irmã caiu no chão gritando, mas eu não senti o mover de Deus. Eu senti medo. Foi quando Zulmira, que estava sentada perto da parede, se encolheu na cadeira.
Ela colocou as mãos sobre os ouvidos, fechou os olhos com força e disse baixinho: "Ela não está sozinha." Me virei para ela e perguntei o que tinha visto. E Zulmira respondeu, com os olhos cheios de lágrimas: "Tem uma sombra ao lado dela, grande, como um homem, mas sem rosto. Só olhos brilhando vermelho." Meu estômago virou. Comecei a suar frio. O ventilador fazia um barulho mais alto, como se rodasse com esforço. Rosa, agora, estava gritando mais forte, chamando todos ao altar. "Quem sente a presença de Deus, venha agora. Hoje é noite de libertação", disse, e alguns irmãos correram para frente. Eu fiquei imóvel. Senti meu corpo pesado como chumbo. Ela se aproximou de uma irmã e começou a orar sobre a cabeça dela. E, de repente, largou uma risada abafada. Uma risada baixa, gutural, como se não fosse dela. Era uma risada ex-masculina. Parecia uma segunda voz saindo de dentro dela. Aquela irmã caiu no chão contorcendo-se. Rosa colocou a mão sobre ela e começou a gritar: "Sai, espírito de lascívia! Sai, espírito de morte!" Mas a mulher no chão gritava: "Eu não tô possuída! Eu não tô possuída!" E chorava com desespero. Eu não aguentei. Saí pela lateral da igreja, fui até os fundos e vomitei. Meus joelhos tremiam. Me encostei na parede quente e tentei respirar. "Deus, isso é o teu espírito ou tem algo errado aqui?" Perguntei, suando, com o coração disparado. Naquele momento, juro que ouvi, com os dois ouvidos, uma risada vindo de dentro da igreja. Mas não era Rosa, era outra coisa. Quando voltei, a cena era caótica. 3 pessoas no chão. Rosa andando de um lado para o outro com o microfone pendurado, como se estivesse em transe. Os olhos dela estavam mais fundos, a pele mais pálida. Zulmira tremia sentada com as mãos sobre os olhos. Gustavo estava de pé, com os braços cruzados, olhando tudo com raiva. Ele me encarou e disse baixinho: "Ela está manifestada, mas ninguém quer ver." O culto terminou sem bênção final. Rosa simplesmente se ajoelhou atrás do púlpito, respirando ofegante, e os irmãos começaram a ir embora, em silêncio, assustados. Não houve louvor, nem palavra. Só libertação, só barulho, só confusão. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei minha mãe sentada na cozinha, olhando para a janela. Ela me olhou com um semblante estranho e disse: "Tem coisa errada naquela igreja, meu filho. Eu senti daqui." Engoli seco. Não tinha coragem de contar tudo, mas sabia que ela estava certa. Tentei dormir, mas não consegui. Me virei de um lado para o outro na cama, até pegar no sono por volta das 3 da manhã. E então a visão veio. Uma igreja em ruínas, pessoas cantando, uma serpente sussurrando em cada ouvido, e o púlpito em chamas. Eu nunca fui de ter muitos sonhos, e os poucos que tive antes de me converter eram daqueles que se esquecem em segundos. Mas naquela noite, não foi um sonho, foi uma visão. Uma experiência fora do comum que eu lembro em cada detalhe até hoje. Como se tivesse vivido aquilo com o corpo, e não só com a mente. Quando fechei os olhos, fui tragado por uma escuridão densa, sem fim. Não havia céu, não havia chão, só o som de vozes, dezenas, centenas, cantando algo familiar. No começo, achei que era um hino, mas logo percebi o absurdo. A música era Sabor de Mel, aquela da Damares que cantávamos na igreja com tanta emoção. Mas ali, naquela escuridão, a música era cantada com outra entonação. Era fria, zombeteira, como se os cantores estivessem debochando. Vozes que pareciam ecoar de dentro de túmulos. E no meio daquele cântico distorcido, surgiu uma construção diante de mim. Era uma igreja, igualzinha a Monte da Santidade. O mesmo púlpito, as mesmas cadeiras de plástico brancas, o mesmo ventilador barulhento. Mas tudo estava em ruínas, as paredes rachadas, cobertas de fuligem. O púlpito queimava em chamas baixas que não iluminavam, só consumiam.
As pessoas que estavam lá dentro pareciam normais de longe, mas quando me aproximei, vi que todas tinham os rostos sem expressão. Olhos brancos, bocas que se mexiam sem parar, como bonecos. Todos vestiam branco, mas o branco era encardido, manchado, como se tivesse sido lavado no pecado. Caminhei no meio deles, ninguém me via. Toquei no ombro de um irmão. Era o Elias, marido da Rosa. Mas quando ele virou o rosto, os olhos dele estavam vazios, e de sua boca saía uma gosma escura que escorria até o peito. Ao lado dele estava Débora, com o ventre inchado, olhando fixamente para cima. E Rosa estava de pé no púlpito, com o microfone na mão. Só que o microfone não era de plástico. Era uma serpente viva, enrolada no braço dela, com a cabeça encostada na boca. Ela falava, mas a voz não era dela. Era masculina, grave, zombeteira e dizia: "Eles acham que estão me adorando, e estão mesmo." E riu. Uma risada que fez o teto da igreja ranger. Nesse momento, olhei para o fundo do salão e vi o pastor Mateus ajoelhado, com uma Bíblia na mão, mas a Bíblia estava em chamas. Ele folheava com desespero e cada página virava cinza antes de ser lida. Foi aí que vi o altar se abrir como uma rachadura, um buraco negro de onde saía fumaça vermelha. Dali surgia uma criatura que não sei explicar. Parecia feita de vozes. Cada passo que dava, um grito de dor saía de dentro dela. Ela andava entre os irmãos e soprava em seus ouvidos. Quando soprava, a pessoa falava mais alto, como se recebesse uma revelação. E todos aplaudiam. Então percebi que estavam em um culto, mas não era para Deus. Era um culto ao próprio inferno. Todos achavam que estavam adorando o céu, mas estavam cantando para sua própria condenação. A serpente na mão de Rosa esticou o pescoço e olhou direto nos meus olhos. Seus olhos eram iguais aos da sombra que Zulmira disse ter visto, vermelhos, brilhantes e sem alma. Naquele momento, uma força me puxou para o chão. Fui arrastado em direção à porta da igreja. Gritava, mas ninguém ouvia. Meu corpo raspava nas lascas de madeira do chão, nos pedaços de vidro, nas cinzas. Ao sair pela porta, vi que o mundo lá fora estava coberto por névoa e o céu não existia. Era só fumaça. Vozes me cercavam. "Você não deveria estar aqui. Essa visão não era para você. Você viu demais." De repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão absoluto que me causou dor nos ouvidos. Senti algo encostar na minha nuca, gélido, uma respiração grossa. Então, uma voz sussurrou atrás de mim: "Agora você sabe. Agora você precisa calar." Era o próprio inimigo. Senti, mas naquele instante, uma luz brilhou diante de mim, fraca, mas suficiente. Uma pequena chama tremulando. Eu corri até ela, mesmo sendo arrastado para trás. Lutei, gritei e me joguei dentro da luz. Quando entrei, acordei. Estava no chão do meu quarto, a Bíblia caída do lado, a camisa ensopada de suor e o relógio marcando 3h33 da manhã. Meu coração batia como um tambor. Me arrastei até o banheiro, joguei água no rosto e me olhei no espelho. Meus olhos pareciam diferentes, como se eu tivesse visto o próprio juízo. Naquela manhã, fui até a casa de Zulmira. Bati na porta, ela me recebeu em silêncio, como se já soubesse. Eu sentei e contei tudo. Ela me ouviu calada, segurando o terço de pano entre os dedos. Quando terminei, ela disse apenas: "Marcos, Deus te mostrou. Agora é sua responsabilidade." E completou: "Mas eles não vão acreditar." Ela estava certa, porque quando fui contar o que vi, não foi só incredulidade que recebi, foi zombaria. Naquela manhã, depois da visão, eu não consegui mais ser o mesmo. Meu corpo estava presente, mas minha mente não desligava. A imagem da serpente enrolada no microfone da Rosa, o altar em chamas, os gritos abafados dos irmãos com rostos vazios,
Tudo me perseguia como se eu tivesse visitado o próprio inferno. Eu caminhei pelas ruas do Valim de Melo como um zumbi. Até o cheiro do café coado na esquina, que sempre me dava paz, agora parecia estranho, distante. Eu sentia que estava carregando um segredo pesado demais. Passei o dia quieto, sem sair de casa. Deitei na rede da área e fiquei olhando para as telhas do telhado. O calor de Uberaba fazia tudo suar, até os pensamentos. O som das novelas nas casas vizinhas, o cachorro latindo sem parar no lote ao lado, o zunido das moscas, tudo parecia longe. À noite, fui orar no quintal. Me ajoelhei na terra dura, com os joelhos já machucados das últimas semanas. Não tinha palavras, só lágrimas. Foi ali que aconteceu. O mundo pareceu parar. O vento cessou. Nem os galhos das árvores se mexiam. O ar ficou parado, denso. De repente ouvi uma voz. Não era nos meus ouvidos. Era dentro de mim. Firme, serena, inconfundível. A voz de Deus. Eles me adoram com os lábios, mas me negam com a língua. A língua deles será a própria condenação. Tremi por inteiro. Senti um calor subir das pernas até a cabeça. Minhas mãos ardiam. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que era o Senhor. Aquela voz não acusava, não gritava. Ela falava com autoridade, a verdade em sua forma mais pura. Tentei falar, mas a boca travou. Só consegui chorar, e no meio das lágrimas senti como se uma mão pousasse no meu ombro. Não havia ninguém ali, mas eu sentia. Deus estava me comissionando, me mostrando que aquela visão não era só para mim. Era para ser falada, testemunhada, avisada. No outro dia, fui à igreja decidido a contar. Não esperei oportunidade. Quando deram o momento dos testemunhos, levantei e fui até o púlpito. A Rosa estava sentada com os braços cruzados, olhos semicerrados. O pastor Mateus parecia ansioso. Comecei falando do que Deus tinha feito por mim, da libertação das drogas, da segunda chance que recebi. E então, com a voz firme, contei que tinha tido uma visão, uma revelação, e que nela vi irmãos da nossa própria igreja queimando no inferno. A reação foi imediata. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras abaixaram a cabeça, e a Rosa riu. Sim, ela deu uma risada debochada, curta, como quem escuta uma piada boba. Senti meu sangue ferver, continuei. Disse que viu um culto sendo feito no inferno, com pessoas da Monte da Santidade achando que estavam adorando a Deus, e que o Senhor tinha me dito, a língua deles é o motivo da condenação. Rosa se levantou, pegou o microfone da minha mão sem pedir e disse, irmãos, cuidado com os sonhos do inimigo. O diabo também revela. Há pessoas aqui confundidas, querendo se passar por profetas. Fiquei paralisado. Todos me olharam. Alguns em dúvida, outros com pena. E a maioria com desprezo. Me sentei de volta no banco, com o coração acelerado. O pastor nem tentou intervir. Terminou o culto rápido, sem oração final. Na saída, fui abordado por alguns irmãos. Um disse, você está viajando, irmão. Outro falou, isso é soberba, só Deus pode julgar. E uma irmã me disse, você era bênção, mas se perdeu no orgulho. Saí dali com o peito em pedaços. No dia seguinte, fui chamado na casa do pastor. Ele me recebeu com a cara fechada. Sem rodeios, disse que meu testemunho gerou confusão espiritual e que eu estava sem cobertura ministerial para fazer tal revelação. Disse que era melhor eu me calar e me submeter, que Deus não é Deus de escândalo. Perguntei a ele, então o senhor acha que é melhor esconder o que Deus mostra? Ele respondeu, é melhor evitar confusão. Deus trata no particular. E se foi mesmo Deus, Ele vai confirmar. Saí dali com raiva, tristeza e um nó na garganta. Me perguntei se teria sido melhor ficar calado. Mas logo depois, recebi uma ligação. Era Zulmira. Com a voz fraca disse, Marcos, sonhei essa noite com uma igreja em chamas, com a Rosa segurando uma serpente na mão. Meu coração disparou.
Deus estava confirmando. Dias depois, começaram a circular mensagens nos bastidores da igreja. Diziam que eu estava se exaltando, inventando revelações para aparecer. Comecei a ser evitado. As pessoas desviavam o olhar, me cumprimentavam com frieza. Até no grupo de oração, meu nome não era mais mencionado. Mas eu não me calaria, porque aquilo que Deus me mostrou era só o começo. O juízo ia começar, e ninguém imaginava o que ainda estava por vir. Mas eu vi. Alguns dias depois do culto em que fui silenciado, as coisas começaram a sair do controle na Monte da Santidade. Era como se algo tivesse sido quebrado no mundo espiritual. Uma proteção que impedia o colapso. Começaram a surgir cochichos mais altos que os hinos. A irmã Cleusa, que era da confiança da Rosa, foi flagrada discutindo no meio da rua com outra irmã. Gritava com a Bíblia na mão. Você sabe muito bem o que tramaram contra a irmã Neide. Aquilo se espalhou no bairro como fogo em capim seco. E então veio o estopim. Um jovem do grupo de mídia, o Isaac, vazou sem querer, ou talvez por propósito divino, uma captura de tela no grupo da igreja. Era um trecho de uma conversa por mensagem onde Rosa, Cleusa e mais duas irmãs combinavam uma falsa revelação contra a irmã Neide, dizendo que ela havia se envolvido com o pastor anterior da igreja, já falecido. Era uma acusação pesada, forjada, pior, em nome de Deus. A mensagem dizia claramente: ela acha que vai ser consagrada diaconisa? Vamos desmascarar ela no próximo culto. Rosa, você começa orando, depois eu entrego. O texto foi compartilhado por engano no grupo geral, ao invés do grupo fechado delas. E, em menos de uma hora, o bairro inteiro estava comentando. A irmã Neide ficou tão abalada que teve uma crise nervosa. Foi levada ao hospital com taquicardia e pressão alta. O marido dela a abandonou 2 dias depois, dizendo que não confiava mais. O que deveria ser uma igreja virou um tribunal de injustiça, alimentado por línguas mentirosas e corações cheios de veneno. O escândalo se espalhou rápido. A igreja começou a esvaziar. Jovens se afastaram. Famílias inteiras pararam de ir. Gustavo, o novo convertido, sumiu. Não atendia chamadas, não respondia mensagens. Fiquei sabendo, dias depois, que tinha deixado a cidade. Disse a um amigo: eu troquei um inferno por outro. A Rosa continuava no altar, como se nada tivesse acontecido. Disse que o inimigo estava se levantando e que quem é de Deus permanece. A cara de pau era tanta que ela teve a coragem de pregar sobre a língua mentirosa ser abominação aos olhos do Senhor no domingo seguinte. Uma afronta, um tapa na cara dos que ainda tinham temor. Mas nem todos se calaram. A irmã Zulmira, pela primeira vez, pediu para dar uma palavra no culto de oração. Subiu com as mãos tremendo, os olhos marejados. Disse: Deus me mostrou uma igreja vestida de branco, mas com o coração preto como carvão. E ele disse: estou limpando a minha casa porque muitos estão me envergonhando. Depois disso, se sentou em silêncio, sem olhar para ninguém. O clima ficou pesado. Ninguém ousou comentar. A Rosa rebateu indiretamente: tem gente que anda sonhando demais. E quando o sonho não vem de Deus, é invenção do coração. Mas havia algo diferente nela. Os olhos estavam fundos, o tom de voz instável. E uma coisa me chamou a atenção. Enquanto falava, coçava a garganta o tempo todo, como se estivesse sufocada. Nos dias seguintes, pessoas começaram a dizer que ouviram gritos na casa da Rosa durante a madrugada. Gritos que não pareciam humanos. A filha dela, que morava em outra cidade, voltou correndo e disse para vizinhos que a mãe estava ouvindo vozes. Segundo ela, Rosa dizia que alguém sussurrava no ouvido dela à noite, dizendo: você vai queimar, você vai queimar. Eu soube disso pela irmã Helenice, que morava ao lado. Ela me encontrou na rua e disse:
Irmão Marcos, aquela mulher mexeu com coisa que não entende. Isso não é mais psicológico, é espiritual. A Rosa não apareceu no culto da quarta-feira, nem na sexta. No sábado à tarde, soubemos que ela havia sido internada, não em um hospital, mas em uma clínica psiquiátrica particular, paga às pressas por parentes. O diagnóstico? Surto psicótico agudo. Mas Zulmira me disse com frieza: não é surto, é cobrança do alto. O pastor Mateus, que sempre se esquivava, agora começou a sumir também. Disse que estava orando em retiro e desapareceu por 2 semanas. Alguns dizem que foi embora da cidade, outros que foi afastado pela convenção. A verdade, ninguém sabe. Só sei que nunca mais o vi. E assim, a Monte da Santidade foi definhando. A placa da frente caiu num temporal. Os cultos ficaram vazios. O grupo de WhatsApp foi silenciado. A igreja que antes gritava glória a Deus, agora era só um eco de mentiras que ruíram sobre si mesmas. Naquela mesma semana fui visitar Zulmira. Levei pão e café. Conversamos pouco, mas ela me disse algo que nunca mais esqueci. Quando o altar é usado como arma, o fogo que cai não vem do céu, vem do inferno. Eu sentia que o juízo só estava começando e que as trevas que vi na visão agora estavam saindo das paredes da igreja e entrando na casa de cada um. Mas o que aconteceu depois disso vai muito além. O que restava da Monte da Santidade estava por um fio. Os bancos vazios, o silêncio entre os louvores, os olhares desconfiados entre os poucos irmãos que ainda iam, tudo dizia: acabou. Mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Parecia que todos esperavam uma resposta do céu, ou talvez um castigo. E esse castigo veio. Veio numa noite que ninguém jamais esqueceu. Era um sábado. Eu não ia mais aos cultos, mas Zulmira me ligou com a voz nervosa. Marcos, vem para a igreja. A Rosa apareceu. Ela tá diferente. Saí correndo. O céu estava escuro, com nuvens baixas, e o vento assobiava entre os telhados de zinco. Cheguei lá e vi a cena de longe. Rosa estava de pé no púlpito, com a mesma saia longa de sempre, mas o rosto era outro, pálida, olheiras fundas, suando frio apesar do clima ameno. O olhar perdido, como se não reconhecesse ninguém. Ela estava com o microfone na mão, mas não falava. Apenas encarava os presentes. Tinha umas 12 pessoas ali, a maioria sentada em silêncio. O ventilador girava lento e o barulho dele parecia um grito engasgado. O culto não tinha começado oficialmente. Era só tensão. Zulmira estava na porta com os olhos arregalados. Sussurrou para mim. Ela chegou aqui dizendo que as vozes mandaram vir e está falando com alguém que não existe. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Então, de repente, Rosa começou a falar. Mas não era a voz dela. Era mais grave, arrastada. Cada palavra parecia doer na garganta. Eles vão queimar. Todos vão queimar. A língua deles será cortada pelo próprio fogo. As pessoas congelaram. Alguns se levantaram, outros se encolheram. A irmã Cleusa começou a orar em voz alta, mas Rosa gritou: "Cale a boca, mentirosa! Você é a próxima!" A voz era de homem, um tom ríspido, cortante. Um dos jovens tentou subir ao altar para tirá-la de lá, mas ela deu um passo para trás e começou a se arranhar. Sim, Rosa arranhava a própria garganta com tanta força que o sangue começou a escorrer. Foi então que tudo desabou. Ela caiu de joelhos e começou a rir. Mas a risada era dupla, simultânea, uma gargalhada feminina e uma masculina juntas, como se houvesse 2 vozes disputando o mesmo corpo. O microfone caiu no chão com um estalo metálico e ela começou a gritar em línguas estranhas, mas não eram línguas celestiais. Eram palavras distorcidas, guturais, pareciam ser ditas ao contrário. Retalak, careta, Sahret. Ela se contorcia, batia com a cabeça no chão e gritava frases desconexas. A serpente falou.
Eles beberam veneno da própria boca. Ninguém escapa. Alguns irmãos saíram correndo. Outros choravam. Zulmira se ajoelhou e começou a clamar: Senhor, tenha misericórdia, liberta essa alma, Jesus. Eu fui até o meio do salão e fiquei parado, olhando aquela cena. A mesma mulher que humilhou, julgou e feriu. Agora estava caída, possuída, chorando sangue. De repente, Rosa se calou, parou de se mexer, abriu os olhos devagar e olhou fixamente para mim. E aí falou, com clareza, mas ainda com a voz distorcida: Você viu, você sabe, mas não pode impedir. A língua mata, a língua condena, a língua é minha. Aquilo me gelou. Era o próprio demônio falando comigo. A Rosa voltou a gritar, se debater, e 2 irmãos a seguraram. A levaram até a parte de trás da igreja, como se fossem esperar o surto passar. Mas não era um surto, era uma possessão, clara, direta, e Deus tinha me avisado. No dia seguinte, a notícia correu. Rosa estava internada de novo. Mas dessa vez ninguém da família quis falar onde. Alguns diziam que era num centro psiquiátrico, outros que tinham levado ela para fazer um descarrego fora da cidade. Mas a verdade é que ninguém queria lidar com o que viu. O pastor Mateus não apareceu mais. A igreja ficou oficialmente sem liderança. A convenção mandou fechar as portas temporariamente. Tiraram a placa da frente e a Monte da Santidade virou um lugar esquecido. Um prédio trancado, com cheiro de mofo e lembranças pesadas. Mas as vozes não foram embora. Alguns moradores disseram que ouviram gritos de madrugada vindos de lá. Outros juravam que viam vultos entrando e saindo. Eu mesmo passei em frente uma noite e senti um frio subindo pelas costas. O tipo de frio que o verão de Uberaba não consegue explicar. Zulmira me disse algo numa visita que me fez pensar. O que começou como fofoca terminou em possessão. Satanás entrou pela porta da língua e aquilo ficou gravado em mim. A igreja caiu, mas o mundo espiritual ainda estava em guerra e eu mesmo, ferido, ainda precisava lutar, porque a próxima parte seria o deserto de quem tentou alertar e foi deixado para trás. Depois da queda da Monte da Santidade, eu esperava algum tipo de justiça, uma explicação, uma restauração. Mas o que veio foi silêncio. Ninguém mais tocava no assunto. As pessoas que um dia gritavam glória a Deus ao meu lado, agora mudavam de calçada quando me viam. O escândalo queimou a igreja, mas parece que me queimou junto. Virei o louco, o fanático, o que inventava visão. Perdi os poucos serviços que tinha. As famílias da igreja que me contratavam para pintar cancelaram tudo. A irmã que me dava marmita parou de me chamar. O grupo dos irmãos sumiu. Até no ponto de ônibus eu sentia os olhares desconfiados. Eu era agora o profeta do inferno. E ninguém queria sentar ao lado do inferno. Passei a viver de bico. Um dia ajudava a carregar entulho, no outro catava reciclável. Não me importava com dinheiro, mas passei fome, de verdade. Teve uma noite que dividi uma marmita velha com um cachorro de rua. Ele comia feliz, eu com vergonha. Dormi num lote baldio perto da linha do trem, coberto com um lençol furado e com a alma rasgada. No segundo mês, sem congregar, fiquei doente. Febre, calafrios, tontura. O corpo gritava, mas o que mais doía era o silêncio de Deus. Eu orava e só ouvia o barulho dos grilos, jejuava e só sentia o estômago gritar. Cheguei a perguntar se eu tinha me enganado, se tudo aquilo que vi era invenção da minha mente, se não era melhor ter ficado calado. Teve uma madrugada em que pensei em sumir, não morrer, mas desaparecer, ir para outra cidade, começar do zero, esquecer igreja, esquecer visão, esquecer Rosa, Zulmira, Gustavo, esquecer tudo. Fiquei horas andando pelas ruas escuras, descalço, com os pés queimando no asfalto ainda quente do dia. E então, no fundo do bairro Boa Vista, encontrei uma praça abandonada.
Sentei num banco quebrado e olhei para o céu. Estava limpo, estrelado, e ali, naquela solidão, chorei. Mas não foi um choro qualquer, foi um gemido da alma, um grito mudo. Eu chorei com o corpo todo, chorei até faltar força para respirar. Quando fechei os olhos, aconteceu. Vi uma cena. Jesus estava ajoelhado. Diante dele, um homem conhecido, era Gustavo. Estava sujo, com as roupas rasgadas, cabisbaixo, e Jesus lavava os pés dele com água limpa, água viva. Ao terminar, olhou para mim e disse: "O que vocês desprezaram, eu acolhi. O que vocês acusaram, eu santifiquei." Acordei com as bochechas molhadas de tanto chorar. O céu já começava a clarear. O sol nascia devagar, tingindo tudo de laranja e vermelho. Era como se Deus tivesse pintado o céu só para mim. Me levantei com as pernas bambas, mas com o espírito firme. Senti força pela primeira vez em semanas. Voltei para casa, tomei um banho frio e fui direto para a frente do espelho. Olhei para mim mesmo e disse: "Se ninguém quiser ouvir, eu vou falar do mesmo jeito." E naquele dia, decidi sair pelas ruas, pelas praças, pelas feiras. Onde me dessem 1 minuto, eu falaria o que vi. O inferno é real. E o inferno está cheio de crentes com a Bíblia na mão e a língua no fogo. Comecei a ir aos terminais de ônibus com um folheto que eu mesmo escrevia à mão. Nele dizia: "Se você usa a língua para matar, você está pregando o evangelho do diabo." Alguns riam, outros se emocionavam, mas muitos ouviam. Certa tarde, na feirinha do bairro Olinda, preguei de pé numa caixa de papelão. Gritei como se estivesse morrendo. Falei do culto no inferno, falei da visão, falei da serpente com a língua dupla, falei de Rosa, sem citar nomes. Ao final, uma mulher me procurou chorando, disse: "Eu sou igualzinha às que você falou. Será que Deus ainda me perdoa?" Eu abracei ela com força. Disse que sim, que Deus perdoa até o pior fofoqueiro, desde que haja arrependimento de verdade. Ela se ajoelhou ali mesmo no meio da feira, chorando, como eu chorei naquele banco, e naquele momento senti algo que não sentia há tempos. Deus estava ali. Nos dias seguintes, outros começaram a se achegar. Um irmão desviou voltando, um casal restaurado, até um ex-presidiário se batizou por causa do que ouviu. E eu entendi, a igreja pode ter me deixado, mas Deus nunca me abandonou. O deserto foi o lugar onde ninguém me aplaudiu, mas foi onde Deus mais me abraçou. E foi nesse mesmo deserto que reencontrei pessoas que mudariam tudo. Era um domingo simples. Um culto pequeno, numa garagem adaptada no bairro Abadia, com bancos improvisados, um microfone velho e uma caixa de som emprestada. Um irmão chamado Samuel havia me convidado para dar uma palavra ali. Disse: "Aqui não tem placa, tem alma. Fala o que Deus mandar." Eu fui. Levei só a Bíblia, uma garrafa d'água e meu coração em pedaços, mas cheio de fogo. Cheguei cedo. A garagem ainda cheirava a sabão em pó, porque tinham lavado o chão naquela tarde. Os bancos eram cadeiras plásticas, algumas quebradas. No fundo, um isopor com pão e suco. A maioria dos irmãos era gente simples, ex-catadores, gente da rua, costureiras, serventes. Vi neles o que a Monte da Santidade perdeu: humildade. O culto começou com um louvor desafinado, mas sincero. Uma jovem cantava com os olhos fechados, sem técnica nenhuma, mas com o coração escancarado. Eu chorei só de ouvir. Quando me deram o microfone, respirei fundo. Olhei para cada rosto e pensei: eles merecem a verdade. Comecei dizendo quem eu era: um ex-viciado, um ex-enganado, um ex-enganador. E falei sobre a língua, sobre como a fofoca parece pequena, mas mata, sobre como o inferno está lotado de crentes que se achavam salvos, mas usavam a língua como faca. E então contei a visão: o culto no inferno, a serpente enrolada no microfone, o púlpito em chamas. E falei: eu vi com estes olhos.
E se Deus me mostrou, é porque ainda há tempo de mudar. O silêncio era absoluto. O único som era o choro de uma senhora no canto. Quando terminei, baixei a cabeça. Queria orar. Mas ouvi um barulho, uma cadeira arrastando, alguém se levantando com esforço. Olhei e não acreditei. Era ela, Rosa, com o rosto inchado, as roupas simples, sem maquiagem, sem lenço. A mulher altiva que um dia comandava a Monte da Santidade. Agora era só uma sombra. Tremia dos pés à cabeça. E chorando, começou a falar. Eu era a serpente. Eu entreguei palavras que não vinham de Deus. Eu acusei inocentes. Eu destruí lares. E eu ouvi a voz do próprio inferno dentro de mim. Ninguém ousava se mover. Ela caiu de joelhos no chão frio e gritou. As vozes. Elas me perseguiam dia e noite. Me chamavam pelo nome. Diziam que iam me levar. Eu via rostos queimando nos espelhos. E todos me diziam, foi por sua causa. Eu desci do altar. Fui até ela. Me ajoelhei ao lado. Toquei seu ombro. E com lágrimas disse, se você reconhece, Deus pode restaurar. E ela gritou, eu reconheço, me perdoa, Deus. Outras pessoas começaram a chorar. Um homem no canto levantou a mão. Disse, irmão Marcos, eu falei mal de você. Repeti o que ouvi e nunca te procurei. Se levantou, veio até mim e me abraçou. Outro também. E mais um. De repente, a garagem virou altar. Gente de joelhos, confessando, se perdoando, clamando. E então, como se fosse cena de filme, Gustavo entrou. Cabelos curtos, Bíblia na mão, olhos marejados. Tinha voltado para a cidade para ver a mãe doente. Passou na rua, ouviu minha voz, entrou. Quando me viu, travou. Eu caminhei até ele. Nos encaramos por segundos. E aí, nos abraçamos e choramos, como irmãos, como filhos pródigos que voltaram do inferno. Gustavo pediu a palavra, disse, eu fui ferido, expulso, ridicularizado. Mas hoje eu entendo, fui rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. E o povo glorificou. Os céus pareciam abertos. O teto da garagem virou céu. Aquele culto não foi um culto, foi um renascimento. Rosa foi restaurada. Começou a frequentar aquele grupo pequeno. Nunca mais pegou o microfone para revelar. Agora só orava, em silêncio, jejuava, servia pão e cuidava. Sim, cuidava, coisa que nunca fez antes. Eu segui pregando por onde Deus me mandava, sem púlpito fixo, sem cargo, mas cheio da verdade, sabendo que aquela garagem cheia de pecadores quebrados era o lugar onde o céu decidiu morar. Mas ainda faltava algo. O mundo precisava ouvir esse alerta. Hoje eu sou apenas um homem com um testemunho, sem terno, sem púlpito fixo, sem placa de igreja. Ando com uma Bíblia surrada debaixo do braço e uma cicatriz na alma. Mas carrego algo que muitos não têm, o peso da verdade. E onde quer que eu vá, seja numa praça, num terminal, num culto pequeno ou num vídeo como este, eu digo com coragem o que Deus me mandou dizer. Tenho viajado por várias cidades do interior de Minas, Goiás, São Paulo, Uberlândia, Ituiutaba, Ribeirão Preto, Franca. Em cada uma delas, encontro crentes feridos. Gente que saiu da igreja não por causa do pecado, mas por causa da língua dos irmãos. E em cada lugar, a história se repete. Falsos profetas, fofoca travestida de revelação, julgamentos sem amor, condenações sem compaixão. Mas também vejo milagres. Vejo gente voltando para Jesus depois de anos afastados. Vejo irmãos se perdoando no altar. Vejo pastores quebrando em lágrimas ao confessar que também usaram a língua como arma, porque a verdade, quando é falada com o coração rasgado, toca fundo. E a minha verdade é essa: Deus me mostrou o inferno dos crentes fofoqueiros, e foi real. Hoje, toda vez que eu prego, termino com a mesma frase. Uma frase que me foi sussurrada no escuro naquela madrugada de 2011, quando vi o púlpito em chamas e a serpente com a língua dupla.
Eu digo, você pode orar bonito, cantar afinado, jejuar 40 dias, mas se a tua língua for espada contra teu irmão, tua adoração é lixo diante de Deus. Alguns se ofendem, outros se quebrantam, mas muitos acordam. Tenho visto irmãos devolverem microfones e pedirem perdão em público. Já vi mulheres arrancarem os panos da cabeça e dizerem: usei isso para parecer santa, mas fui cruel com a língua. E vi crianças chorando no altar, pedindo que os pais parassem de brigar com os vizinhos da igreja. Em cada lágrima que escorre num desses cultos, eu vejo a mão de Deus limpando a noiva, cortando os laços da mentira e voltando a habitar em lugares onde antes só havia fachada. Rosa hoje é outra pessoa, não prega mais, não profetiza, mas lava os banheiros da nova congregação, distribui sopa para os moradores de rua e ora sem microfone, sem aplauso. E um dia ela me disse: Marcos, o inferno me visitou antes que Deus me salvasse, e graças a você eu ainda tive tempo. Gustavo voltou a cantar. Hoje ministra louvor numa igreja simples em Uberlândia. O menino que foi chamado de aberração agora canta como quem conversa com o céu. E cada vez que ele segura o microfone, me vem a imagem de Jesus lavando os pés dele naquela visão. Aquela cena nunca saiu do meu coração. Zulmira partiu. Se foi meses depois daquele culto na garagem. Mas antes de morrer, me deixou um bilhete que guardo até hoje. Dizia: você foi a trombeta que Deus usou. Continue soprando até que os ouvidos se abram. E é isso que eu faço, soprar. Essa história que você ouviu não é ficção, não é exagero, não é drama para a internet. É um aviso do céu, um grito profético, um último alerta antes da porta se fechar. A língua é pequena, mas incendeia florestas, mata reputações, destrói famílias, expulsa o Espírito Santo. E se não for controlada, conduz ao inferno. Se você é crente, mas vive murmurando, fofocando, julgando e zombando dos seus irmãos, arrependa-se, enquanto ainda há tempo, porque o mesmo Deus que me mostrou a glória, também me mostrou o juízo. E eu digo, com toda a autoridade que recebi naquela madrugada, os crentes fofoqueiros vão queimar no inferno, mas se houver arrependimento, ainda há salvação.